Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um conceito, na verdade, muito importante não somente na questão da maçonaria, mas para todo aquele que visa aumentar o seu nível de consciência, ou trilhar um caminho esotérico, ou trilhar uma questão muito mais interna, seja nas linhas hermetistas originais, seja um alquimista, ou qualquer tipo de ista, né? Então, a questão da batalha interna, vamos falar sobre essa questão. Você que me acompanha aqui no canal Fatos Maçônicos sabe que eu vivo dizendo de algumas questões relacionadas justamente a essa temática, né? Me acompanha até o final. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se está chegando aqui pela primeira vez, deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal, certo? E faça o seu comentário, ele sempre é muito importante, né? Porque dos comentários a gente acaba tirando, né, os temas para os vídeos mais objetivos, né? E obviamente você que é uma pessoa muito esperta, planejada, eu gostaria de dar um recado para você muito especial, então presta atenção aí. Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta, você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros, um negócio de irmão para irmão. Vamos lá, pessoal, então a questão é a seguinte aqui, pergunta do meu querido e amado Toninho Gessos, ele trouxe aqui o questionamento aí, forte abraço, Toninho Gessos, ó. Estou feliz, mestre, consegui aprisionar mais um vício meu na masmorra e de lá não sai, kkk. Toda vez que eu consigo isso, fico feliz, pois para adquirir é fácil, para aprisionar uma guerra, é verdade. Estou lapidando, quando puder, faz um vídeo sobre essa batalha que devemos assumir em nosso interior. É muito gratificante. Aprendi um pouco que sei através dos ensinamentos maçônicos que tive alcance. Pois é, para quem sabe, né? Primeiro, muito obrigado, Toninho Gessos, um forte abraço, legal, cara, parabéns. Na verdade é uma batalha mesmo, né? Se fala muito, tem algumas questões, né, que são muito interessantes. Nós temos aí uma questão que as pessoas deviam olhar com um outro foco, né? São as histórias antigas, muitas vezes as mitologias também, né? Me chamou a atenção, assim, só para fazer uma alegoria nessa questão. Por exemplo, se fala muito lá do Lemegeton, lá, que é as Chaves Menores de Salomão, né, que é um livro que trata, né, um livro da Idade Média que foi atribuído a Salomão, que ele conseguiu controlar os demônios, esse tipo de coisa. Mas a gente, né, explorando essa questão, a gente entende, na verdade, olhando de uma visão muito maior, né, do que simples a questão de uma troca, de um pacto com o demônio. Na verdade, você vai ver que o Salomão, né, é uma metáfora essa história. O Salomão, na verdade, conseguiu aprisionar tudo que era de ruim, conseguiu transcender. Então ele conseguiu vencer a sua batalha interna. Então é uma metáfora que justamente traz essa mensagem. Por isso que é importante conhecer, não olhar as coisas assim pela embalagem, né? Olhar pela embalagem é muito arriscado, porque você vai ficar, em termos doutrinários, você vai ficar numa parte muito rasa da questão. E as pessoas vão acabar sendo levadas, a pessoa que se dedica, né, a isso daí, mas não enxerga, não tem assim, como eu falo, assim, a consciência esotérica, ou seja, consegue dissociar as questões que são puramente superficiais e consegue um aprofundamento muito maior, ele consegue chegar na essência doutrinária, é isso que eu quero dizer. Então, justamente isso, a gente observa, certo? Como eu falei, são várias e várias linhas, né? Se você pegar, por exemplo, uma linha sacerdotal, você vai ver que é uma luta interna, porque a pessoa tem que deixar esse mundo fenomênico, né, e buscar uma vivência, um mundo espiritual dentro dela. Tem que buscar essa questão.
A maçonaria tem justamente esse lance, podemos pôr, né? Porque como eu sempre digo aqui no canal, a maçonaria ela se trata de um ponto de convergência de uma série de linhas, né? Que ela tem a questão dos operativos, tem a questão das academias, dos clubes de cavalheiros, né? Que são baseados nos estudos mais profundos, né? Nos clubes aristocráticos, né? Que faz esse corpo da maçonaria, esse corpo doutrinário. Então todo esse conhecimento muito mais profundo leva à metafísica, atingindo, né? A ideia é atingir o objetivo, que é o objetivo da maçonaria, aquele vitriol, né, que é o visitar o interior para encontrar a pedra oculta. Então o objetivo da maçonaria não é outro, mas para você chegar lá dentro você tem que fazer uma série, agregar uma série de coisas, na verdade, como valores, virtudes, né, deixar os vícios, como o Toninho Gesso falou, e dentro dos graus, né, dos sistemas maçônicos, a gente vê isso aí de uma forma muito assim exacerbada, né, trazendo aqueles rótulos maçônicos, né, que são comuns à organização, mas na verdade apontam justamente para essa questão dessa batalha interna, né? Então quanto mais você vai agregando, conhecendo os valores, fé, esperança, essas aí são as virtudes: fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força, honra, lealdade, justiça, proteção, certo? Que são os valores, né, das cavalarias da Idade Média, que foram agregados na maçonaria. Quanto mais você vai agregando todas essas questões, virtudes e valores, né, mais você vai se afastando dessas questões que são menores, que são os vícios, né? Isso é a sua batalha interna, porque quanto mais puro, né, mais casto, né, castos, vem de castos, pureza, quanto mais puro, quanto mais valor, quanto mais retidão, como a maçonaria coloca, você agregar na sua vida, mais você vai conseguir vencer essa batalha interna, que não é fácil, né? Primeiro, vai aquelas formulazinhas, entre aspas, que eu sempre falo aqui no canal, desde o começo desse meu trabalho, do canal Fatos Maçônicos, né, que é a questão, por exemplo, de você ter contato, né, que eu sempre falo, ler, entender, compreender e fazer com que essa informação faça parte de sua natureza, certo? E é justamente isso, né? Você pega uma virtude, pega fé, por exemplo. Vamos analisar o que é fé. Você vai ver uma pancada de definições do que se refere à fé. Então você vai procurar entender. Quando você consegue entender, você compreende, você se aprofunda ainda mais, não fica na superficialidade. E quando você compreende na tua plenitude, vai fazer a sua síntese. Para fazer isso, você vai ter que ver algumas antíteses, né, do que seria a antítese da fé, por exemplo, e vai fazer a sua tese, vai criar o seu conceito a respeito da fé, e aquilo vai ser agregado no seu íntimo, no seu ser. Ali ela faz parte da sua natureza. É trilhar o caminho, né? E nesse conceituar, nessa meditação ativa, podemos pôr desse jeito, nesse matutar, né, que é o que a gente fala, assim, se matutar sobre o assunto, você vai ver quanto rico vai ficar o seu ser como um todo nessa questão. Então a maçonaria, sim, ela é justamente, ela fala isso muito claramente nos graus, além do primeiro, né, na verdade, não são graus superiores. Na base da maçonaria, a maçonaria tem essa questão construtiva, onde a pessoa entra, ela recebe, ela é recebida, né, por uma linha tradicional, e a partir do momento que a pessoa consegue entender os conceitos básicos do grau de aprendiz, passando para o outro grau, já começa aquela batalha, né? Aquela batalha interna da introspecção, de conhecer o que são os instintos, o que são os nossos sentimentos, o que é a mente, né? O que é o espírito. Isso daí são coisas antiguíssimas que já foram vistas lá por vários filósofos ou sábios pré-socráticos, né? Então, isso daí não é uma coisa de hoje, mas a maçonaria, como os especialistas sabem, né, ela é um resgate desse conhecimento clássico, e esse conhecimento traz essa luta. Beleza? Aqui nesse vídeo você recebeu todos os subterfúgios do que se refere a essa batalha interna, como trilhá-la, o passo a passo, como fazer, né, através da meditação, do agregar desse conhecimento. Basta só começar. Que não é fácil, é uma luta contínua. O que vai definir a vitória nessa questão, nessa batalha, é a determinação, é a vontade diária, praticamente. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e recomendo que você conheça os meus trabalhos lá no meu site, luismiller.com.br. Te aguardo no nosso próximo vídeo e um fortíssimo e grande abraço.